é uma questão realmente de cautela para que o futuro não seja ruim. Então, a gente realmente tem que trabalhar hoje, plantar hoje, para poder colher amanhã um futuro melhor para a Previdência, né? Mas nós sabemos que no Brasil todo, a Previdência, né, hoje a gente não olha com bons olhos, porque a probabilidade realmente não são muito boas, né? E piorando a situação previdenciária, tanto que teve reformas, o que o segurado não gosta muito, porque aumenta o período de contribuição, né? Ele ia se aposentar com uma idade ainda. A uns faltavam 2 anos, agora faltam 5, mas infelizmente foram reformas necessárias para que a Previdência tenha mais saúde. Esfera Podcast hoje fala de aposentadoria, de gestão previdenciária e de trajetória profissional de uma mulher que tem se destacado aqui no estado há 2 décadas ou um pouco mais, né? A doutora Bárbara Mendes, que é a presidente do IGPREV, vai contar um pouco pra gente da trajetória profissional dela e também sobre como funciona o IGPREV, que cuida da aposentadoria de todos os servidores públicos do estado. Não é isso, doutora Bárbara? Exatamente. Vamos falar aqui um pouco para a nossa audiência quem que é a doutora Bárbara Mendes. Sim, sou a Bárbara, né? Sou de Salvador, Bahia, vim para o Tocantins aos 8 anos de idade, já tenho um tempinho, e entrei no serviço público com 19 anos. Primeiramente, eu passei no concurso da prefeitura, trabalhei por 1 ano na prefeitura e em 2000 passei no concurso do estado, ainda como nível médio, tinha nível médio, e entrei nesse concurso com 20 anos. Estou no IGPREV há mais de 15 anos, né, e como presidente desde o ano passado, desde julho do ano passado. Passei por vários setores no Instituto, né, passei na área de planejamento, passei pelo setor de arrecadação, passei pela área de cadastro, que foi o meu primeiro setor que eu trabalhei no IGPREV, e passei pelo controle interno também. Então, isso fez com que eu tivesse uma base maior, né, uma visão mais macro do Instituto, até mesmo para assumir a presidência hoje. Também assumi primeiramente como vice-presidente, e como vice-presidente, presidente interina, e depois fui efetivada como presidente. E não é uma tarefa fácil, né, cuidar de tanta gente. São quantos segurados, né, que a gente se refere às pessoas que estão ligadas ao IGPREV. São quantos hoje no estado? Sim, hoje nós temos inativos e pensionistas, mais de 20 mil segurados no Instituto. É bastante gente, Bastante né? gente. E dá trabalho cuidar de todas essas pessoas e das obrigações que o Instituto tem com essas pessoas, melhor dizendo, o Estado, né, tem Sim, com esses segurados? com certeza, porque para a gente chegar nessa fase do benefício, né, é todo um processo interno também. Então, assim, a gente tem que olhar várias áreas. Então, às vezes, a gente olha o Instituto apenas como a concessão do benefício e o pagamento da folha, né? Mas para a gente chegar, por exemplo, no pagamento da folha, a gente tem que gerir muito bem esse recurso, né? Tem a área de investimentos, temos o setor de arrecadação, que arrecada essas contribuições previdenciárias de todos os ativos. E aí a gente fala não só do Poder Executivo, mas de todos os poderes e órgãos autônomos do Estado. Então, temos a área de arrecadação, a parte de investimento, a parte contábil que vai, né, contabilizar tudo isso, para poder chegar na folha de pagamento para pagar essa folha, que hoje já é um valor bem alto. As pessoas Né? pensam que é só vem o dinheiro, entrou aqui e a gente paga. Não e está muito longe tá disso, muito né? longe disso. Tem que fazer uma gestão muito bem feita primeiro para localizar para quem é que vai pagar, quanto é, de onde que veio esse dinheiro, para esse dinheiro não para ele multiplicar também, né? Porque tem que fazer a gestão dos recursos que vêm, os aportes mensais, né? E anuais. E então o presidente do IGPREV ele tem que lidar com tudo isso. Isso, né? são vários setores, né, para poder chegar nesse pagamento. Principalmente a área de investimento, que é um setor muito melindroso, que a gente tem que ter muito cuidado, onde que nós vamos investir, até porque é um dinheiro público e a gente tem que ter muito mais cautela do que como se fosse o nosso próprio dinheiro. Você falou um pouco também dos poderes, né, que estão ligados ao IGPREV, né, as pessoas que se aposentaram ou pensionistas. Então, no caso, não é só o governo do estado, falando do ponto de vista do executivo. A Assembleia Legislativa também recebe por lá. Exatamente. As polícias, Tribunal de Contas, Defensoria Pública. Defensoria, o TJ também? TJ também, Assembleia Legislativa. Então tem muita gente de olho e cobrando resultados e resolvendo
problemas, né? Exatamente. Não é só o governo, né, do estado, o executivo, são todos os poderes e órgãos autônomos. Quais são os principais desafios para quem está gerindo lá dentro desse contexto? Quais são as coisas mais difíceis de resolver lá, assim, na sua visão como gestora? Acho que são vários pontos, né? Assim, a concessão em si, ela é um pouco complexa, porque são muitas regras, a gente tem que ter muita cautela, até para poder não conceder um benefício errado, né? Para a gente não ter que ficar retificando. A gestão do recurso também não é uma decisão muito fácil, a gente tem que alinhar, ver onde que nós vamos aplicar esse recurso que vai ter uma melhor rentabilidade, sem correr muito risco, né? Porque a gente não pode correr muito risco também com o dinheiro que é público. Então, assim, muitos setores ali são complexos, né? Mas eu acredito que um dos maiores desafios realmente é o investimento e a concessão, de um modo geral, a concessão em si, porque são muitas regras. Hoje nós não temos um quantitativo de servidores efetivos no Instituto grandes, então são poucos, e aí a gente tem muitos contratados que acaba ficando muito rotativo, então a gente capacita, mas ao mesmo tempo a pessoa já sai, logo já sai, e aí isso é bem É um desafiador. desgaste, né? Você Isso, investe num servidor que não vai isso, ficar ali a vida exatamente. toda, às vezes sai até rápido, né? Isso, então é bem desafiador essa questão da concessão. Por quê? Porque não dá para simplesmente contratar uma pessoa, porque não é tão simples, é uma área mais técnica. E quem está pedindo, ele quer receber, né? É, A concessão ali, ele deu entrada com o pedido de aposentadoria dele, sim, ele quer que saia o quanto antes. Só que é, tem que ser feito um trabalho com critério, né? Não sim, é só chegar e conceder, porque tem não. várias consequências isso. Isso. Tem o trâmite, né, que a gente tem que encaminhar para a PGE também. Tem casos que a pessoa esteve cedida para um município ou para um outro estado, e a gente tem que ver se teve contribuição naquele período. Então, tudo isso, né, depende muito de cada caso, a questão da morosidade. Tem casos que tem que ir para a junta médica, e aí a junta médica ela não é do IGPREV, ela é da SECAD, então a gente encaminha para a SECAD, né? Por mais que tenha a parte da junta médica no IGPREV, mas é só uma extensão da SECAD. Então, a gente depende do processo ir também na SECAD, então isso pode tornar mais moroso, né? Alguns são mais rápidos, mas alguns são mais morosos. Quando se fala de GPREV, num passado um pouco distante, mas não tão distante, porque o Estado é jovem, né? Sim, Houve muitas críticas em relação a essa gestão que a senhora falou, que hoje é feita com bastante critério, sim, e ainda assim é uma dificuldade, porque quando se fala em investimento, em dinheiro, ainda mais um volume grande, e num país que a segurança jurídica e econômica dispensa comentários, né? sim. A saúde hoje do IGPREV, ela vai bem? Como que tá? Já conseguiram sanar alguns problemas do passado, ou pelo menos equilibrar isso? Como que está hoje a saúde do IGPREV? Sim. Bom, no passado tiveram vários investimentos que eram com alto risco, né? Que é o que a gente hoje não investe, a gente tem muita cautela em relação a isso. Hoje, mais de 80%, 84% dos nossos investimentos são em títulos do Tesouro, então que são mais seguros, né? Como a taxa Selic está alta, a gente teve um bom rendimento. Ano passado, a gente teve uma rentabilidade de 550 milhões, então foi muito bom. Nosso patrimônio hoje está em mais de 5 bi, a gente tem 5 bi, 5,5, né, hoje investido, e tem crescido. Então, no ano passado nós tínhamos 4 bi ponto alguma coisa e a gente tem crescido esse patrimônio, né, Então, cada vez mais. Então, assim, em questão do investimento, a gente mudou muito a estratégia, muito para a parte mais conservadora mesmo, a gente tem um posicionamento mais conservador, porém é mais cauteloso, né? Por mais que a gente não tenha talvez uma rentabilidade tão grande quanto aqueles investimentos que têm um risco mais alto, mas pelo menos a gente não perde. não corre esse Não corre esse risco risco de e às vezes, ao perda. invés de ter uma rentabilidade alta, acaba tendo Sim, prejuízo, né? sim. Até porque é um posicionamento do governo também, essa questão de permanecer de uma forma mais segura e mais conservadora. É o que nós que estamos Sim, esperando para aposentar esperamos, né? sim, Quando se fala em questão de gestão, não é só uma questão de perfil, a pessoa tem que se preparar, né? E a sim. senhora já tem aí muitos anos de serviço público, mas a senhora tem, para gerir isso, não é só, vou escolher a doutora Bárbara para ficar lá, tem que ter uma Não. certificação, tem que ter. Fala um pouco
dessa certificação que um gestor previdenciário precisa ter para poder assumir uma responsabilidade tão grande quanto essa que a senhora está Sim, assumindo. Já assumiu, né, exatamente. melhor dizendo. Apesar de ser um cargo político, né, é um cargo de escolha do governador, mas existem alguns critérios para que o governador escolha essa pessoa. Então, hoje precisa ter um certificado de dirigentes de RPPS, que é de regime próprio de previdência, e hoje já é exigido o avançado, né? Até o ano passado, até dezembro do ano passado, ainda podia ser o básico ou o intermediário. A partir desse ano já foi exigido a certificação avançada para dirigente de RPPS. Porque muita gente pensa, né, que às vezes um cargo de secretário ou Sim, de presidente de alguma autarquia ou de algum instituto, alguma coisa assim, é só escolhido ali porque tem uhum, alguma questão política, mas grande parte das áreas administrativas do Estado, elas necessitam de um corpo técnico muito bem preparado, né? sim, E isso faz total diferença, inclusive, principalmente quando é para gerir recursos. com Como certeza. que a senhora acha, assim, no Estado hoje, pelo que a senhora analisa e participa, inclusive, do Conselho Uhum. Gestor, como que está o Estado do Tocantins hoje na questão da área técnica para executar essas funções do Estado, especialmente na área de gestão previdenciária? Bom, eu acredito que o nosso representante maior, ele escolheu realmente pessoas técnicas, né? E pessoas que tenham os certificados, pelo menos no IGPREV, eu vou falar do IGPREV. O certificado, ele não é só meu, mas é de uma diretoria toda. Então, hoje, toda a diretoria executiva, ela tem que ter certificado, né? Então, não só a escolha do presidente, mas vice-presidente, dos diretores, todos têm que ter certificação, né? E cada um na sua área também, por exemplo, tem o comitê de investimentos, então tem que ter um certificado específico para a área de investimentos, então todos são qualificados. No conselho de administração, que nós temos, que é um órgão deliberativo junto com o gabinete, né, da presidência, todos também, todos não, mas a maioria tem que ter certificação. E o conselho fiscal também, e são certificações específicas, né? Eu tenho uma certificação na parte de dirigente, o conselho tem na parte deles de conselho, o comitê na parte de investimentos, né? O diretor de investimentos na área dele, tem o gestor de recursos que tem uma certificação específica na área de gestão de recursos. Então, assim, eu acredito que nessa parte técnica, né, todos os servidores que estão ocupando esses cargos têm as qualificações. O atendimento, fala um pouquinho sobre o atendimento do segurado ou do Sim, pretenso segurado lá no sim. IGPREV. O atendimento hoje, tem um atendimento pessoal lá, né? Que Uhum. as pessoas podem entrar com recurso administrativo. Esse atendimento, na visão da senhora, ele estava deficitário? Ele já vinha com uma melhoria? Como que está hoje para a pessoa? Olha, eu preciso dar entrada no meu benefício, ou então eu preciso resolver algo, né? Ajustar, às vezes uma progressão ficou para trás, alguma coisa. Como que Uhum. é feito esse trabalho hoje? Tá tranquilo? A pessoa pode ir lá que ele vai ser atendido? Vai. Assim, o atendimento é algo que eu acredito que a gente sempre tem que melhorar, né? Mas o nosso quadro de pessoal, ele estava bastante deficitário e nós estávamos com muitos estagiários no atendimento. E assim, eu prezo muito pelo atendimento. Eu acho que o atendimento não são estagiários que têm que ocupar, né, a frente do IGPREV, porque quem está ali à frente, ele tem que falar sobre tudo. Então, eu acredito que são as pessoas mais qualificadas, elas têm que estar ali à frente do IGPREV. E aos poucos a gente tem conseguido mudar essas pessoas, né, colocar pessoas mais qualificadas, e nós colocamos os estagiários para dentro, né? Tem alguns ainda lá fora, mas dando suporte apenas, mas a gente tem conseguido contratar e qualificar pessoas para ficar no atendimento, exatamente para poder evitar transtorno, porque muitas pessoas reclamavam: "Ah, fui dar entrada e tive que falar com umas 3, 4 pessoas, porque tinham que chamar pessoas lá dentro do instituto". Então, assim, tudo que a gente hoje trabalha é para que a pessoa que está no atendimento, ela consiga atender de uma forma qualificada, sem precisar chamar outra pessoa lá dentro. Mas se precisar, todos estão à disposição também. E É uma antigamente ótima visão, é, porque o cartão de visitas sim, de qualquer órgão é ali sim, a recepção, e a pessoa que tem que estar lá tem que entender como é que funciona tudo, né, sim, para direcionar. sim. E antigamente o IGPREV era só com horário marcado. Então, assim, hoje não. Hoje qualquer pessoa que chega, ele é atendido, a gente tem guichê, continua com horário marcado, né?
Porém, a gente tem guichês para atender quem chega lá sem ter marcado o horário. Porque não são só pessoas de Palmas, né? A gente recebe vários segurados do interior. Às vezes, pessoas que veio de uma fazenda, chegou aqui, não tem lugar para dormir, né? Enfim, é um transtorno não ser atendido no IGPREV. E às vezes advogados também, que estão representando mais de uma pessoa, né? Isso, Associações, sindicatos. isso. Os advogados, nós temos até um dia para eles. Então, toda terça-feira é o dia dos advogados. A gente atende só os advogados para ter também um atendimento mais qualificado para eles. Olha aí, advogado, você tem um dia especial para você ser Tem, atendido lá com seus clientes no IGPREV. exatamente. Muito bem, a gente fica feliz em saber, né, Sim, dessas melhorias e desse cuidado com o atendimento, porque a pessoa já está lá, já está cansado, né? 30 sim. e tantos anos, 40 anos de serviço prestado, e a pessoa quer resolver isso quanto antes, né? Tudo que a pessoa quer é agilidade, né? Até porque a gente, logo no início, eu peguei alguns casos com mais de 2 anos. E até pensões com mais de 1 ano. Então, assim, realmente o que a gente pediu foram mais pessoas, que era o maior problema do IGPREV, era o déficit de pessoas para poder a gente agilizar. Mas tinham mais de 3.000 processos parados no É, IGPREV, represados. é E aí mais, a gente fez mais de mutirão. 10% dos... A gente fez mutirão, né? A equipe abraçou a causa, porque não sou só eu, só estou como presidente hoje, mas quem trabalha é toda a equipe, né? Então toda a equipe abraçou a causa e eles trabalharam o dia todo. E a E, gente conseguiu deslanchar bastante. e a senhora também já conhece há muito tempo que a senhora trabalha. Há quanto tempo a senhora está no IGPREV? No IGPREV há mais de 15 Então anos. já é servidora lá Sim, do do Instituto Instituto, há mais de sim, 15 anos e sim, agora conhece como funciona bem sim, todos os setores, né? Tem as sim, certificações, que é sim, extremamente importante. sim. A experiência, né, faz diferença, sim, com certeza, né? E como a gente fala muito aqui sobre carreira profissional, Sim, sobre empreendedorismo, então no caso aqui, carreira profissional no setor público. As sim, pessoas muitas vezes veem o setor público, passei no concurso, pronto, minha vida está resolvida. E não é assim que funciona, né? A sim. senhora tem uma trajetória aí de 2 décadas, praticamente, no serviço público, e a senhora entrou com um cargo e foi crescendo também. Eu estava até esperando que viesse uma pessoa aqui do serviço Aham. público que tivesse galgado vários cargos, até para falar um pouco para você, jovem, uma mocinha, um mocinho que está aí pensando em fazer concurso público ou que fez. Existem carreiras dentro da carreira pública também, na parte de gestão. Sim, Fala um pouco para o pessoal aí, como que a pessoa pode crescer dentro do serviço público, mesmo tendo sido concursada para um cargo específico? sim. Eu cresci dentro do concurso também, assim, fiz um outro concurso, né? Eu entrei como nível médio e em 2012 eu fiz um concurso para gestor público. Então, além disso, eu fui crescendo aos poucos, na verdade. Eu acredito que com dedicação, né? A gente tem que realmente se dedicar, capacitar. Eu acho que é uma das coisas mais importantes, é realmente ir atrás das certificações para determinadas áreas. Nunca para de estudar, né? Isso, como eu estou na área previdenciária, então sempre busquei me capacitar nessa parte, porque uma hora a oportunidade chega, né? E aí e como chegou, né, para a presidência, na época o governador realmente buscou uma pessoa técnica, uma pessoa que tinha que ter as certificações, e o meu nome foi colocado, o governador na época acatou. Mas por quê? Porque me dediquei, porque me capacitei, e aí fluiu, né? Não só para a presidência, mas para as gerências também, né? Fui crescendo aos poucos, com certeza não fui direto para a presidência, E para quem né? está fora Então, do serviço público, às vezes não conhece, mas tem coordenações, isso, diretorias, superintendências, né? exatamente. Ou até uma função mesmo antes, sem ser de, de, de chefia, né? Uhum. Então, assim, a princípio eu peguei funções que Um não eram de chefia, de assessoramento. assessoramento, mas que já valoriza o servidor, né? Que já vai crescendo, que a gente já vai se motivando. E ainda abre novas portas para melhores. Isso, exatamente. Porque às vezes a gente entra realmente, como você falou, a gente entra com um concurso e acha que não vai crescer, mas vai crescer. Vai fazer a mesma coisa 30, Isso, 40 anos. E mas não, não. existem formas de você crescer, Sim, ter novas competências lá dentro, fazer serviços um pouco diferentes até do que você ingressou e crescer na carreira, né? sim. E no meu caso foi escadinha mesmo, assim, foi aos Foi poucos. Um gradativo. assessoramento, uma gerência, outra gerência, foram aos poucos. Depois a vice-presidência e a presidência. O serviço público, principalmente nessa área de gestão, ele é um campo bom para a mulher que quer seguir uma carreira. Falando agora especificamente das mulheres, né? Como é a Sim. mulher no serviço público?
tranquilo para trabalhar? Há espaço e a liberdade para que ela possa desenvolver suas competências e crescer? Sim, eu acredito como no setor privado a gente ainda tem uma minoria ocupando o cargo de gestão, né? A maioria ainda são homens, mas eu acredito que é uma questão mesmo da gente também buscar o nosso espaço. Eu não vejo dificuldade para poder a gente chegar lá, né? Eu mesma estudei e fui crescendo aos poucos e não tive nenhum empecilho em relação ao fato de ser mulher, né? E muito menos hoje na liderança também não vejo isso, nenhuma dificuldade com os servidores que trabalham comigo pelo fato de ser mulher. Pelo contrário, é muito tranquilo o nosso relacionamento, né? Eu acredito que a mulher também, ela é mais tranquila, talvez mais humana, a gente que é mulher, é mãe, você acaba às vezes sendo mais empática, né? E eu Tem acredito mais que a gestão, mais sensibilidade. sensibilidade é muito tranquilo, né? Eu não vejo dificuldade, mas ainda sei que é a minoria que ainda está, né, ocupando cargos de gestão. O Tocantins, ele é um estado grande em dimensões. Sim, É um estado jovem, né, na sua criação, embora a gente era Goiás antigamente, né, mas sim, era muito menos habitada do que é hoje, tinha pouca infraestrutura. Hoje é uma realidade completamente diferente, mas ainda assim nós temos uma população pequena. Isso torna, por exemplo, uma capital igual Palmas, que é a maior cidade do estado, ainda sim, tem 300 e poucos mil habitantes. Então, sim, basicamente, todo mundo se conhece, é né? verdade. Isso ajuda ou facilita para quem está gerindo um órgão público da importância do IGPREV, por exemplo? A senhora acha que isso é um fator que ele é positivo ou é negativo porque às vezes traz essa questão da proximidade demais? Isso ajuda ou atrapalha? Ah, para mim ajuda, eu sou muito tranquila em relação a isso, né? Eu gosto dessa questão de uma capital interiorana, eu gosto desses costumes interioranos, das pessoas se conhecerem, né? Se cumprimentarem, não ficar aquela coisa muito afastada, né? É Muito menos distante, burocrático, né? né? Menos Encurta burocrático. caminhos. E isso é bom receber as pessoas ali para serem atendidas e a maioria, eu acredito que pelo menos uma boa parte eu conheço pessoalmente, né? Tô aqui desde o início de Palmas. Meus pais vieram bem no início. E eu acho isso bacana, bem legal mesmo. E aí, às vezes, na rua, saio, cumprimento as pessoas. Eu gosto. Eu gosto também. Eu gosto de perguntar para É, quem vem aqui, principalmente de órgãos, porque eu gosto. Nem todo mundo gosta, né? sim, Mas eu gosto porque, de fato, o Tocantins tem essa vantagem de encurtar caminhos, ter menos sim, burocracia, às vezes, para você resolver problemas que são, às vezes, nem tão difíceis de resolver, né? sim. Mas aí, aqui as pessoas se conhecem e acaba facilitando muito acessos, respostas, né? E solução de problemas, porque nossa vida de servidor público, no fim das contas, é para resolver problemas, né? Sim, sim. E muita gente pensa que não, dado o excesso de burocracia. Mas eu vejo até que a burocracia ela tem suas vantagens devido à questão da segurança, né? Uhum. Porque, infelizmente, aquele tempo de que nós resolvemos tudo com a palavra, infelizmente Uhum. já não funciona mais, né? Sim, Tem que ter critérios, e ainda mais com a tecnologia hoje, tantas fraudes e tudo, e em um local sensível, igual o IGPREV ou outros órgãos também, a gente precisa dessa burocracia para dar segurança. sim. O que que a senhora vê de futuro para a gestão previdenciária no país? A senhora acha que tende a melhorar com as novas tecnologias e tudo, ou tende a piorar em função de outros critérios, por exemplo, fraudes que acontecem, Sim. frustração de receitas, outras coisas? Isso, obviamente, atrapalha, mas a senhora está otimista com o futuro ou não? Bom, a área previdenciária é uma área bem complexa, né? Realmente, assim, o futuro é mais negativo do que positivo, e então a gente tem que ter muita cautela em vários sentidos, né? Então, assim, por exemplo, a questão de qualquer aumento na ativa, ele impacta nos inativos, né? A questão da receita previdenciária, as pessoas vão se aposentando e deixa de ter concurso público e tem muitos contratos, às vezes, no Estado, então essas pessoas, elas contribuem Para o pro INSS. INSS e não pro IGPREV, então a receita, ela fica bem menor do que a despesa, a E folha... muita gente não sabe disso, né? Isso, então, Quando é assim, contratado, vai lá para o INSS. é... Quem contribui para o GPREV é só os os efetivos. efetivos. Então, assim, é uma questão realmente de cautela para que o futuro não seja ruim. Então, a gente realmente tem que trabalhar hoje, plantar hoje, para poder colher amanhã um futuro melhor para a Previdência, né? Mas nós sabemos que no Brasil todo
a Previdência, né, hoje a gente não olha com bons olhos, porque a probabilidade realmente não são muito boas, né? E piorando a situação previdenciária, tanto que teve reformas, o que o segurado não gosta muito, porque aumenta o período de contribuição, né? Ele ia se aposentar com uma idade e ainda a uns faltavam 2 anos, agora faltam 5, mas infelizmente foram reformas necessárias para que a Previdência tenha mais saúde, né? Para Para que que as ela pessoas. sobreviva também. Exatamente, para que ela sobreviva. Então, a Previdência realmente é uma área complexa e que a gente tem que ter muita cautela para que o futuro não seja ruim, Bora né? fazer concurso aí, pessoal do executivo, bora fazer concurso para oxigenar, porque os nossos velhinhos lá e os não tão velhinhos também que já aposentaram, eles vão querer que continue, né? Com certeza. E a gente precisa realmente de novos servidores para oxigenar tanto o serviço, a prestação do serviço, quanto também para poder alimentar a gestão previdenciária de uma forma que seja é, para que tenha sobrevivência, né? Eu Exatamente. eu fiquei muito feliz em saber de algumas questões da gestão que a senhora tem feito também, né? A gestão anterior também prezava Sim, bastante pela questão técnica, né? com Tem uma certeza. base boa e a senhora Sim. vem melhorando a questão de atendimento, né? Eu falo isso também porque de vez em quando eu vou lá e realmente a gente tem um atendimento muito bom, a gente tem acesso, né? Sim, Antigamente era complicado porque tinha órgãos que a gente tinha dificuldade de ter acesso aos gestores, mas hoje isso mudou bastante em Tocantins e é um elogio para o governo, né? sim, Para o governador e todos os seus secretários, incluindo a senhora também. Eu sim, faço aqui um elogio verdadeiro porque a gente sente a diferença. Mas eu queria também que a senhora deixasse aqui uma mensagem para os. Eu queria duas mensagens da senhora. sim. Uma para os segurados e futuros segurados do IGPREV, né? Se eles Aham. podem ficar tranquilos quanto à trajetória deles posterior à atividade. E também queria que a senhora falasse depois uma mensagem para as pessoas que estão buscando a carreira pública, se vale a Sim, pena e por que que vale a pena. certo. Bom, quanto aos segurados, né, eu acredito que eles podem ficar tranquilos. A gestão do IGPREV, do governo, tem prezado muito pela saúde do instituto, pela saúde previdenciária. Hoje, esse ano também, né, foram liberados vários concursos públicos que vão trazer receita no futuro. A questão de investimentos, hoje a gente preza muito pelo conservadorismo. Hoje a gente pode pegar, no passado nós tivemos problemas, mas de lá para cá não tivemos mais nenhum tipo de problema. É tudo muito transparente. Nós temos todos os nossos relatórios no site, né? Todo o nosso relatório de gestão, relatório de governança, tudo que a gente faz no instituto, ele é publicado. Então fica tudo transparente para o servidor, para o segurado, para ele poder acompanhar, porque eu acredito que a gente está ali gerindo, mas é importante que o segurado ele acompanhe também essa trajetória, que é o futuro dele. Então, assim, acredito que hoje, sim, ele pode ficar tranquilo, nós fazemos a nossa parte, nos dedicamos para que tudo corra bem para a aposentadoria no futuro, E né? as pessoas que querem hoje prestar um concurso público ainda está valendo a pena, ele pode seguir uma carreira que ele vai ter aí garantida a sua, não só uma trajetória boa na carreira, mas também uma aposentadoria. Sim, hoje diminuiu, né, a questão hoje quem fez concurso a partir de 4 de julho de 2023 ficou um pouco limitado, porque hoje está limitado ao teto do regime geral, né? Então, limitou um pouco, não é mais como o regime anterior, mas sim, eu acredito que vale a pena. É uma segurança que hoje a gente não tem no setor privado, né? Uma segurança de estabilidade. A previdência, por mais que ela esteja difícil, que a gente luta, né, pela saúde financeira dela, mas eu não acredito que ela vá falir, né? Então, assim, é algo só que a gente tem que ter cautela e realmente trabalhar. Mas temos essa segurança no trabalho, né? Essa segurança de permanecer, da estabilidade e a segurança no futuro da aposentadoria, que eu acredito que todos hoje têm e no futuro também teremos, né? Então, para mim, vale a pena fazer o concurso público, vale a pena se dedicar, vale a pena realmente se dedicar para crescer, como você falou, dentro do concurso, porque não é dentro do concurso, não, dentro da carreira, porque não é só o concurso, a gente pode ir além dele se a gente se dedicar, se a gente tratar como realmente um compromisso, né? E tratar de uma forma diferente para poder fazer a diferença onde você está, né? Porque às vezes a gente vai ali para cumprir um horário, muitos vão ali para cumprir horário. Mas eu acredito que quem vai, se dedica,
né, e vai com compromisso, com força todos os dias para fazer a diferença onde ele está, ele consegue galgar lugares diferentes também. E tem até mais satisfação Sim, pessoal, né? pessoal também. Quem quiser conhecer um pouco mais sobre o GPrev, ele pode acessar, tem um site, tem... Temos o site, né, que é igprevto.com.br. Temos o Instagram, que é igprevto, juntos, @igprevto, que é importante, quem puder seguir o nosso Instagram, Lá vocês têm sigam. A gente informações. posta sempre atualidade, sempre a gente tem tentado movimentar, porque antes as redes sociais do Instituto não eram movimentadas. E hoje todo mundo acompanha lá, né? Inclusive, a gente perdeu um arroba que era antigo, e aí a gente pegou agora um novo perfil. Então, a gente está com poucos seguidores, mas a gente posta bastante. Eu gosto de movimentar o Instagram, até para trazer notícias, né? Sobre o Instituto, atualizações. A gente vai começar a fazer vídeos e postar lá nas redes também sobre previdência, sobre concessão, coisas de uma forma mais simples, uma linguagem mais popular, para chegar até todo mundo. Esse é igprevto. Já segue lá, pessoal. Você que é segurado, vamos aumentar os seguidores lá, até para você acompanhar as informações, atualizações do IGPrev. Às vezes tem alguma coisa que atualiza lá, que é um benefício para você não está nem sabendo. @igprevto, já segue lá. Você que já é segurado do IGPrev, tem mais de 20 mil aí, vamos chegar nesse número aí rapidinho. E você que não é segurado, mas está próximo, ou pensa aí, já para ir se preparando. Não deixe para cuidar da sua aposentadoria lá quando estiver chegando perto, porque você pode, inclusive, se atrapalhar e quanto antes você cuidar da sua vida previdenciária, melhor vai ser a sua aposentadoria. Exatamente. Nós temos até um projeto que nós vamos colocar ele agora, né? Mas é um projeto exatamente para isso, para a gente trabalhar com uns 2 anos de antecedência, com todos os servidores que estão próximos a se aposentarem, para já preparar a documentação, para não deixar para a última hora. E vários preparos, não só documentos, mas até um preparo psicológico também. A gente vai ter esse trabalho, porque muitas pessoas têm dificuldade de se aposentar. Muitos falam, eu quero minha aposentadoria, mas também não é tão simples. Quando a pessoa se aposenta, é meio que um luto. Tem uns que entram até em depressão. Isso, em depressão. Ele tá tão acostumado àquela rotina e executar aquilo ali, que ele não se preparou, né? Isso. E eu vejo gente que fica voltando no ângulo para visitar o pessoal, porque fica até um pouco perdido. Sim, eu conheço pessoas que nós fizemos o processo, a portaria estava pronta e a pessoa pediu para esperar, porque ela teve dificuldade de ver o nome dela publicado como aposentada. Então, assim, exatamente por conta desse luto, né? A pessoa trabalhou anos e anos e anos e, de repente, é como se aquela pessoa morreu, vai iniciar uma nova pessoa. Fica mais lá do que na própria casa e aí depois... Então, assim, nós vamos iniciar um novo projeto em relação a isso, vamos fazer um trabalho também pós-aposentadoria, porque, assim, naquele momento ali a pessoa, né, igual eu falei, um luto, ela morreu, ela não morreu, ela se abriu para outras oportunidades. Ela está renascendo. Renascendo, e aí a gente vai fazer um projeto também pós-aposentadoria. Excelente, fico muito feliz em saber disso aí. Eu, particularmente, já estou me preparando para aposentadoria, porque aqui a gente vê na prática, né, alguns colegas, assim, antigamente ficavam meio perdidos, a gente tem esse cuidado até com a saúde mental, né, dos nossos associados. E, inclusive, até essa área de comunicação aqui é uma perninha para outra carreira também, para quando eu não ficar sem ter o que fazer, né? E é uma coisa que eu adoro fazer e trazer informação para vocês aí, porque o Esfera Podcast, ele sempre traz informações úteis. E essa audiência, que é a audiência mais inteligente aqui do estado do Tocantins, que é do Esfera Podcast, que vem aqui sempre somar, né, com as informações, trazendo, obviamente, pessoas que são expressivas na sua carreira, na sua área, para trazer as melhores informações para vocês. Doutora Bárbara, eu fico muito feliz que a senhora tenha aceitado o nosso convite, trazer alguns esclarecimentos sobre o Instituto de Gestão Previdenciária e falar um pouco da trajetória da senhora também, que é uma trajetória admirável, né? Nós ficamos muito felizes de ter pessoas competentes à frente dos órgãos que gerem o nosso dinheiro, né? E esse é mais um episódio do Esfera Podcast. Nós queremos que você deixe aí o seu comentário. Você já é aposentado, faz parte aí do serviço público, do IGPrev, está pensando em se aposentar? Então deixe seu comentário, que sua opinião é muito importante para nós. Essa é a doutora Bárbara Mendes, a nossa convidada de hoje. E fiquem com Deus.